Começou mais um programa Fique Ligado, sejam todos muito, mas muito bem-vindos. Hoje nós vamos ter um programa muito especial, que é o especial de Natal. É claro que o programa Fique Ligado não poderia deixar de trazer essa temática. Hoje nós vamos falar sobre a importância da família, da comunhão, o verdadeiro significado do Natal. E nós vamos ter aqui uma pessoa maravilhosa, uma amiga querida, pastora Patrícia Gadelha, né, nossa convidada mais que especial, porque ela vai trazer aqui um pouco da história da sua família, ela vai falar um pouco também sobre o seu ministério e o nosso tema central, que é sobre o Natal. Mas antes, quero que ela se apresente, né, traga também o nosso versículo do dia. Seja muito bem-vinda, pastora. Muito obrigada, olá. É uma honra estar participando aqui do programa. Eu me sinto assim realmente em casa, porque quando se trata de conversar com a Liz, né, é um privilégio e eu estou aqui muito grata a Deus. O versículo que eu tenho para deixar para meditar com vocês hoje é Isaías 9:6. E depois desse versículo abençoadíssimo, vamos começar aqui essa conversa maravilhosa. Pastora Patrícia Gadelha, que vem de uma família que já, olha, o nome tem peso, porque eles fazem parte de um ministério que tem uma palavra que faz muito sentido para a minha vida, que é alegria. Ela é pastora da Igreja Profética da Alegria. E hoje ela vem trazer alegria pra gente através da palavra do Senhor com o nosso tema Natal, família. E eu quero começar nesse momento falando um pouco sobre a família Gadelha e sobre o Ministério Profético da Alegria. Sim, eu sou criada em um lar evangélico. A família Gadelha, Liz, nós somos compostas por 5 irmãos. Somos 4 mulheres e um homem que é o Joás Gadelha, né? Nosso querido apóstolo, profeta. Muitas pessoas já conhece o ministério dele, um homem de Deus. E eu sou muito grata porque desde a nossa infância nós tivemos o privilégio de ser criada no Evangelho, com base cristã. Nosso pai, ele foi sempre assim, um homem muito temente, onde nos apresentou Deus, com aquela preocupação familiar, culto doméstico, orações à noite, momentos em família, reuniões, viagem. Então, assim, para a honra e glória do Senhor, eu me sinto privilegiada por ter conseguido essa base, né? E Deus, ele transformou, na verdade, a vida do meu pai para que ele fosse um homem moldado e conseguisse administrar a família conforme o projeto de Deus. Então, eu me sinto, assim, realmente muito grata ao Senhor por ter tido esse berço cristão. É uma coisa que eu sempre falo, eu quero sempre que o Deus do meu pai seja o meu Deus. Ah, que lindo! E falando no seu papai, a gente conversava que ele tem uma frase, né, sobre a questão da família, e eu achei muito interessante. Eu gostaria que você pudesse falar dessa frase, inclusive já falando dessa questão que não existe família perfeita e de tentar resgatar isso para as reuniões de Natal. Exatamente, né? O que ocorre? Meu pai, ele costuma falar assim: não existe a família perfeita. E realmente nós sabemos que não tem família perfeita. Nós, os Gadelhas, não somos perfeitos. Mas ele diz, tem a família que ora. Quando você convida Jesus para ser o centro da sua família, as coisas elas começam a ter equilíbrio e ele coloca tudo no lugar. E nesse período natalino é muito importante que as pessoas elas resgatem o valor familiar. Por que acontece, Liz? A cada ano que passa, a gente vê que as mesas elas estão diminuindo por questão de entretenimento, distrações ou falta de foco, né? Então as famílias elas acabam não dando assim essa importância, esse valor daquele momento da ceia, daquela reunião. E o meu pai ele fala assim: embora nós buscamos muito a Deus, vocês têm que entender que a oração ela é a base de tudo. Tem que convidar Jesus para o centro da família, tem que trazer Jesus para dentro de casa, né? Então, assim, a gente cresceu realmente entendendo essa frase que é dele: a família não é perfeita, mas tem oração. Então, se tem oração, tem resposta, tem ajuste para o perdão, para tudo que a gente necessita como família. A gente vai dar uma pequena pausa aqui, pastora, no programa,
Mas não sai daí, porque nós vamos voltar com uma conversa maravilhosa para edificar mais e mais a sua vida. Então, fique ligado. E já estamos de volta com o seu programa Fique Ligado, direto aqui do estúdio Amazônia Podcast. Hoje nós estamos trazendo a temática sobre o Natal, sobre o resgate de reunir a família, sobre a importância de se reunir não apenas em datas comemorativas como o Natal. E estamos conhecendo hoje a família Gadelha através da nossa convidada, a pastora Patrícia Gadelha. E nós vamos continuar agora, pastora, a nossa conversa. Eu gostaria que a senhora falasse para nós como é que é as programações de fim de ano da família Gadelha. Ah, sim. A nossa programação de fim de ano, na verdade, a todo instante sempre nós estamos juntos, né? Então, o que acontece? Tem uma tradição na família, Alice. Todo ano a gente se reúne para tirar uma foto em família. Isso é muito interessante, que Deus está me fazendo lembrar nesse exato momento a importância de nós darmos valores para a família enquanto estão todos em vida. Porque caso venha ocorrer alguma retirada com a permissão do Senhor, nós não vamos precisar esperar acontecer para ter essa união. Essa união ela já tem que existir, ela já tem que ser fundamentada na família. Entendeu? Que foi o caso que ocorreu com a gente. Nós já perdemos um membro, mas o que nos trouxe consolo é saber que nós tínhamos essa união na família. Não foi preciso ocorrer uma perda para a gente ter esse foco de união. Então, assim, é muito importante. A família Gadelha, ela busca fazer essa foto e vai guardando como lembrança, sabe? As crianças vão crescendo ali e vão se vendo, nossa, agora eu estou maior. E isso é interessante. Também tempo de mesa. Nós temos muito tempo de mesa, momentos juntos, viagens em família, e eu fico assim muito grata ao Senhor, porque é um privilégio hoje, isso é um privilégio você conseguir ter esse momento ali reunido, você trazer o maior projeto de Deus, que é a família, você valorizar, porque um dos projetos mais lindos que Deus criou foi a família. Então, pastora, o Natal ele se faz presente sempre, né, na vida sempre. De vocês. Porque quando a gente fala de Natal, a gente pensa o quê? A mesa farta, a gente pensa ali a roupa nova, troca de presentes. Mas isso não tem que ser só para o Natal. Inclusive, eu falo muito isso aqui no programa. Que a gente não tem que esperar uma data comemorativa para você dizer que ama, para você pedir um perdão. Né? Falando em perdão, pastora, nós também podemos trazer essa importância do Natal para dentro da igreja, porque existe também dentro da igreja alguns conflitos e pessoas que se afastam até dessas comunhões, né? Que a gente tem que ter essa comunhão entre os irmãos da igreja. E, infelizmente, dentro da igreja tem muito isso, né? Sim, exatamente, né? Eu costumo falar, Deus, Ele é o próprio amor. Foi um dos mandamentos que Ele nos pediu, que nós amássemos o nosso próximo, né? Como a nós mesmos. Então, o que acontece? Eu vejo que o que ocorre nessa questão é que muitas vezes o tradicionalismo, sabe, ele tem matado vidas, ele tem expulsado pessoas de dentro da igreja. E uma das grandes preocupações que a gente tem ali na Igreja Profética da Alegria é entender que todos nós somos iguais, independente da classe social, independente do tempo de igreja, do período que você ali tem sua conversão com Jesus. Então, assim, a gente busca trazer os frutos do Espírito para que ele venha prevalecer. E o perdão, ele é algo fundamental. O ano está findando, aí está acabando, e muita gente carregando bagagem do passado, né? E às vezes é por coisas tão pequenas, coisas tão banais, vai perdendo aquele momento lindo de comunhão, sendo que a gente tem um céu nos esperando para toda a eternidade. Então fico pensando, se não consegue aqui na Terra, que é algo assim tão rápido, tão passageiro, somos peregrinos, como é que vai estar preparado para a eternidade? Então, gente, o perdão, ele é algo fundamental. A família, ela tem que resgatar, ela tem que se perdoar, ela tem que se amar, ela tem que aproveitar cada minuto e viver o hoje mesmo como se fosse o último dia da sua vida. Então, prepare o seu coração, que no próximo bloco, a pastora Patrícia Gadelha vai estar nos trazendo uma reflexão para abençoar mais e mais a sua vida. Então, fique ligadinho e não sai daí.
E já estamos de volta com o seu programa Fique Ligado, direto aqui do estúdio Amazônia Podcast. Inclusive, eu já quero deixar aqui essa super dica para você que quer gravar o seu conteúdo com excelência, atendimento dos céus, profissionais qualificados. Olha, gente, eu sou suspeita para falar, então segue eles aí e entre em contato com a Marina, que eu tenho certeza que ela tem um horário reservado para você. E nós vamos agora falar também de família. Mas é a família Benilá e Construção, com aquela dica maravilhosa para você. Então fique ligado. Aqui na Beni, 2025 foi um ano de abraços, de aprendizados e muitas conexões que ficaram guardadas aqui no nosso coração. Então, vamos relembrar juntos? No Março Lilás, nos unimos para lembrar a força das mulheres e a importância do cuidado, um gesto simples que tocou muitas vidas. No Dia das Mães, celebramos quem transforma casas em lares, com carinho e gratidão por cada história que passou por aqui. No Junho Branco, falamos sobre o uso de drogas lícitas e ilícitas, conscientização e prevenção sobre o tema. A Escola do Pintor trouxe mais que conhecimento. Trouxe esperança, oportunidades e novos sonhos para quem vive da arte de transformar ambientes. Em setembro, nos reunimos para lembrar que a vida vale muito. Cada palavra de apoio fez diferença. No Outubro Rosa, nosso amor se vestiu de rosa para abraçar todas as mulheres que lutam, vencem e inspiram. Estivemos também com a comunidade da Zona Norte de Manaus, porque acreditamos nos incentivos sociais. Acreditamos nos nossos talentos e incentivamos o esporte e a cultura na nossa Manaus querida. E em novembro, reforçamos o cuidado com quem tantas vezes esquece de si mesmo. Saúde é amor. Que 2026 venha leve, cheio de fé, união e sonhos realizados. Benilá, aqui cada detalhe é feito com o coração. Chegamos no momento mais que especial no programa, que é preparar o nosso coração para ouvir o que Deus tem a nos falar. Nós estamos trazendo aqui o tema sobre o verdadeiro significado do Natal e o resgate da comunhão, da família. E quem vai nos abençoar com a reflexão bíblica de hoje é a pastora Patrícia Gadelha, no nosso quadro Minutos para Refletir. A nossa reflexão está no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, a qual diz: Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Ou seja, que privilégio! Quando uma criança ela chega, ela traz alegria para casa. E esse aqui nós estamos falando é do Salvador. Nós sabemos que o Natal ela não tem uma data específica, mas a gente separa esse momento para que nós possamos celebrar o nascimento de Jesus, porque é motivo de celebração. Deus enviou seu Filho para que nós possamos ser libertos, ser salvos, e Ele veio com as características que todos nós necessitamos. Ele é maravilhoso, Ele chegou para nos maravilhar, para transformar a nossa vida, para restaurar a tristeza em alegria. Ele também é conselheiro, é Ele que ouve as nossas dores, é Ele que traz respostas. Ele é poderoso para quê? Para sarar as enfermidades, para curar a dor da alma, para transformar. E também Ele é o Pai eterno e o Príncipe da Paz. Então que essa paz ela venha invadir a sua casa, ela venha invadir a sua mesa, ela venha invadir a sua família, o seu ministério, todos os propósitos que você tem colocado diante do Senhor. Alegre-se no Senhor e te anima que Ele vai satisfazer o desejo do seu coração. Pai Celestial, nós colocamos diante do Senhor o programa Fique Ligado, as nossas vidas, Pai. E nós queremos declarar que Tu és o Deus, o centro, Senhor, desse trabalho, desse projeto. Nós queremos lhe agradecer porque o Senhor tem concedido vida e oportunidade para a vida da nossa apresentadora Lise, para todos que estão envolvidos, Senhor, nesse trabalho. E principalmente, Pai, para aqueles que estão em suas casas ou nos seus carros ou em qualquer lugar que
que essa palavra esteja alcançando os seus corações. Pai, nós queremos lhe agradecer também por vidas que têm patrocinado esse ministério, esse trabalho. Também, Pai, queremos lhe agradecer pelas conexões que o Senhor tem feito através da vida da Lise para crescer esse ministério, esse trabalho de televisão. O Senhor tem muitas formas de falar com o seu povo, Pai, e eu sei que essa forma o Senhor tem usado a vida dela, a vida de todos os envolvidos nesse programa, para falar com o seu povo. Então eu quero lhe glorificar e agradecer e declarar também para a vida deles, Senhor, um Natal abençoado, uma ceia próspera, uma ceia com a sua presença, porque o verdadeiro sentido do Natal é a sua presença, Senhor, em nossas vidas. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Hoje falamos sobre família, comunhão, oração e sobre a importância de manter Cristo no centro da nossa casa e de todos os nossos relacionamentos. Um programa especial que nos convidou a refletir sobre o verdadeiro significado do Natal. Agradecemos com muito carinho a nossa convidada, pastora Patrícia Gadelha, por compartilhar a palavra de Deus, seu testemunho e nos lembrar que não existem famílias perfeitas, mas famílias que oram e escolhem caminhar juntas. Que o nascimento de Jesus não seja lembrado apenas em uma data, mas vivido todos os dias, nas palavras que escolhemos, nas atitudes que tomamos, no perdão que liberamos e na forma como nos relacionamos. Que o Natal vá além da mesa farta, dos presentes e das roupas novas, e que a essência da família, o amor, a união, a comunhão e a presença de Deus jamais se perca. Desejamos a você e a toda a sua família um Natal abençoado, cheio da paz de Cristo, da esperança que renova e do amor que restaura. Que Jesus nasça todos os dias em seu lar e em tudo que você fizer. Feliz Natal e fique ligado!